Muito boa noite, começando mais um Estação Hamburgo. Nitidamente vocês já viram que não é o Rodrigo Steffen. Eu sou Gil Dias lá no Instagram, você pode me seguir também, Giovanni Dias, mas carinhosamente todo mundo me chama de Gil Dias. Começando mais um Estação, um programa característico aqui da Vale TV, sempre ao ar às 20 horas, de segunda a sexta, com pautas e conteúdos muito legais, diversificados, diga-se de passagem. Já falamos aqui sobre política, falamos inclusive várias vezes sobre política, já falamos sobre música, falamos sobre arte, falamos sobre projetos sociais, enfim, é uma infinidade de pautas que o Estação, nesse período todo que ele está no ar, e é um programa que deve perdurar por muito mais tempo na programação, na grade da Vale TV. Estamos ao vivo, hoje, neste momento não, neste momento nós estamos gravando, você deve estar nos assistindo hoje, dia 16 de julho, quinta-feira, né, às 20 horas, mas esse programa foi gravado na segunda-feira, 18h30, 18h40, por aí, mas você pode interagir, você pode mandar sua mensagem. O programa é veiculado no canal 14 da NET, no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, em qualquer canal Vale TV Play, você vai encontrar esse conteúdo. Estação Hamburgo, que tem um oferecimento de BR Esportes. Atenção, apaixonados pela velocidade. Modelos inspirados no calor das pistas e detalhes incríveis que remetem ao universo dos motores. Universidade Fevale. Referências inspiram e impulsionam referências. Acesse graduacão.fevale.br. Concisa Construtora, há mais de 30 anos, construindo confiança, qualidade para realizar o sonho do seu primeiro imóvel. Você que ainda não conquistou o seu primeiro imóvel, Concisa Construtora. Mercator, feiras e eventos. Vender, comprar, descobrir e conhecer. O futuro chegou. Vem viver o mundo do segmento sênior na Geronto Fair. De 9 a 11 de setembro, no Serra Parque, em Gramado, a Vale TV vai estar lá presente, cobrindo esse evento, como esteve ano passado. Vai estar esse ano também, trazendo tudo que tem de novidade para esse segmento, para esse universo da economia prateada. E JG Serviços. Desde 1999, empresas e condomínios limpam e protegem o seu patrimônio com JG Serviço, equipe JG Serviço. Uma bancada muito legal hoje aqui comigo. A gente vai conversando, a vida é tão interessante que a gente vai conversando, e eu sendo muito sincero para vocês, eu achei que a gente tinha atuações de vida diferente aqui nessa bancada. Aí estava pensando, como é que a gente conecta tudo? Como é que a gente fala com todo mundo? Como é que todo mundo entrega aquilo que tem de conteúdo precioso, né, na sua vida? E aí tu vai conversando e tu vai entendendo que a vida ela vai se complementando. Nós complementamos os outros e os outros nos complementam e a gente vai gerando uma grande comunidade de pessoas interessadas em fazer o bem. Bruno Holanda, por favor, abre a nossa câmera. Essa é a nossa bancada cheia hoje, né? Cheia de pessoas inteligentes, bonitas e que vão nos trazer um conteúdo absolutamente satisfatório, que eu tenho certeza que vai enriquecer a tua vida. Muito, muito, muito. Vamos começar pelas mulheres. Meg, tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Como é que você tá? Ótimo, muito obrigada pelo convite de estar aqui, sempre acompanhado do Rodrigão, né, mas hoje temos uma presença ilustre. O Rodrigo ele sempre me coloca nessas frias, né, e ele sempre me avisa, não é fria porque vocês estão aqui, é fria porque ele não dá nem tempo de eu me preparar, alguma coisa assim, ó, ele não me avisa com antecedência, tipo, Gil, semana que vem, ou te dá 7 dias, semana que vem tu te prepara para fazer o Estação Hamburgo, com fulano, ciclano, beltrano, não, ele não tem isso com o Rodrigo. Então, é tudo muito no espontâneo, eu estou confiando muito na capacidade de fala de vocês e quantidade de fala que vocês podem aqui entregar para os nossos
Ajudaremos. Espectadores, tá? Aqui do meu lado, Ana Clara. Tudo bem, Ana Clara? Tudo bem, prazer estar aqui, estreando, né? Tô vendo que eu tô do lado de uma veterana aqui, estreando no programa, mas muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha prática. Já estávamos conversando aqui nos bastidores e, como tu disseste, né, as coisas vão se conectando. E já dando um spoiler, né, quando a gente fala de música, não tem quem não se conecte, né? Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha atuação. Muito legal. O programa, na verdade, acontece nos bastidores, né? É ali que os programas acontecem, é ali que a gente, de fato, as câmeras não constrangem, não sei se acontece com vocês, comigo acontece, né? A gente acaba fazendo o programa de verdade nos bastidores. Eu até vou criar um quadro aqui na Vale, da gente gravar bastidores. É um risco, né? Porque em muitas... Não aconteceu com vocês, lógico que não, mas em muitos outros casos a gente teria rolado muitos processos, né? Cancelamentos e tudo mais. E não sei se duraria por muito tempo o programa e, quiçá, não sei se duraria a Vale, né? Gravando os bastidores e veiculando os bastidores. Mas, enfim, vamos seguir por aqui. Andréia, tudo bem contigo? Tudo jóia. Que satisfação te receber, não te conhecia também. Na verdade, o único que eu conhecia aqui da bancada era a Meg, né? O resto, hoje a gente está se conhecendo. Prazer é todo meu. Tudo bem, uma satisfação estar aqui, de volta há algum tempo atrás. Há uns anos atrás eu já estive por aqui com o Rodrigo, com um programa que tinha do NAP. Ah, né, legal. Então, que bom estar aqui de volta. E o nosso último participante, não menos importante, longe disso, Gabriel. Tudo bem contigo, Gabriel? Muito boa noite, Seja tudo bem? Vale TV. Uma alegria estar aqui também, ainda mais com essa turma toda, que eu tenho certeza que vai ser muito bom hoje à noite. Eu convidei eles para a gente desenvolver, praticar um papo entre amigos, alguns que se conheceram hoje, nesse exato momento, mas não tem problema. Desenrolar um bate-papo aqui sobre tudo, e a gente pode literalmente falar sobre tudo. Mas eu queria falar sobre potencializar mudanças de vida, que me parece que todos vocês estão envolvidos nisso, nesse processo, nesse interesse de mudar vidas ou melhorar vidas. Não mudar, porque pode mudar para pior, né? As coisas existem também, mas mudar vidas para melhor. Rodrigo, a gente estava conversando sobre um livro, tu vais lançar ele na sexta-feira agora, no caso, amanhã. O programa está indo na hora, quinta-feira. Fala um pouquinho desse teu livro. E aí eu quero, antes de tu começar, eu quero convidar as meninas para poderem intervir. Claro. Interferir, inclusive. Colaborar, contribuir, partilhar, é uma palavra bonita. Partilhar naquilo que tu vai falar, se elas tiverem, quiserem. Daqui a pouco surge um insight, né? E aí elas colaboram. Então, esse vai ser o modelo do programa de hoje. Muito bom. E fala sobre o livro. Claro, quero agradecer a oportunidade. E hoje a gente vai falar também sobre música. Adorei. Fechou aqui, artista, músicos, né? E contribuição, eu acredito muito no poder da música, né? Eu acho que aqui todos já tenham se emocionado ao ouvir alguma música significativa, ou que remete. E eu acredito nela também como um instrumento para possa usar quando tu quer relaxar, quando tu quer celebrar, quando tu quer fazer atividades, enfim. E um dos meus livros, que é o Eternizar, ele é muito baseado na música, e eu também comentei que escolhi esse título porque a música é um dos caminhos de a gente ser lembrado, mesmo depois que a gente não está mais aqui. A escrita é uma outra maneira de ser lembrado. E também no livro eu trago algumas fotografias, imagens e reflexões que eu ousei dizer despertares existenciais. Então cada capítulo vai trazer talvez uma provocação, uma reflexão, ou a própria música, a mensagem da música também possa trazer. São músicas autorais. Na época que eu participei da banda Verso em Verso, e depois, quando não tinha mais banda também, compus muitas músicas inspiradas em diversos temas, que também conecta muito com as pessoas, porque eu acredito que todos nós aqui somos filhos, todos nós talvez já tivemos ou convivemos com algum bichinho de estimação. Então tem muitas surpresas e novidades que eu vou estar lançando nesta sexta-feira no Toda Música, aqui em Novo Hamburgo.
e toda a música, porque também nos apoiou muito, desde a época que a gente fazia clipes, que a gente tinha banda, sempre nos apoiaram, e não tinha lugar mais especial para poder estar divulgando e aproveitando rapidinho. Na verdade, vou estar lançando 2 ao mesmo tempo, né? O Music Flow, que também é sobre a música, de como usar a música para aumentar o bem-estar e a felicidade. Ô, Meg, tu também gosta de música? Adoro música. Passo o dia inteiro escutando e cantarolando em casa. Mas só debaixo do chuveiro, assim, né? Sem nada profissional. Bom, o importante, eu acredito muito nisso, né? Eu como músico, estava falando sobre isso nos bastidores, desde 9 anos eu tenho... Na verdade, eu nasci num lar onde tinha um envolvimento muito legal com música, né? Tanto da parte da mãe, da parte dos pais. Então, a música, ela vem compondo, assim, a parte da minha história, vem junto, né? Fazendo parte da minha história, desde que eu me conheço por gente. O André, você é psicóloga. Isso. Trabalha com a mente humana, desvendando as questões humanas. Eu acho que nesse período de tanta ansiedade, de tanto a gente está sendo sobrecarregado pelas mídias e por tanta coisa ruim, por tanta pressão, enfim, infinidade de coisas que tendem a prejudicar mentalmente o ser humano. Qual é que é a solução? Qual que é o caminho? Não digo, talvez nem exista, né, a solução de fato, mas qual que é o caminho? Tu acha que, por exemplo, o que o Gabriel trouxe, que a música ela tem esse poder, eu sou um exemplo disso, acredito que todos vocês tenham relatos nas suas próprias vidas, ou testemunho, momentos que possam testemunhar que a música foi crucial, ou a arte como um todo, né? Eu acredito que a arte como um todo, ela tem um poder sobrenatural sobre a vida do ser humano. Tu acredita nisso também? Olha, eu acredito muito, por quê? Inicialmente eu brinco que a minha vida ela tem que ter trilha sonora. Ela estava falando, né, música o dia inteiro, mas assim, ó, se eu estou fazendo uma coisa, tem sempre aquela música tocando. Então, tá viajando, tem aquela música. Tá? Também não tô boa de voz, assim, para cantar, mas... Afinação zero. Mas eu acho que tem momentos, e eu vejo isso na clínica, que as pessoas estão quase pedindo para o mundo parar para descer, né? Isso é um sentimento. Porque é muita coisa ruim, muita ansiedade, como tu disse, mas é que a gente tem que olhar que só é mostrado o que está dando errado, né? Poucas pessoas mostram em redes sociais ou televisão, né, a TV aberta, né, coisas que estão dando certo. Eu encontrei outro dia no Instagram um perfil que era só de notícia boa, daí comecei a seguir, né? Então, ali começo a mostrar que tem muita coisa boa acontecendo. Então, eu acho que tem que mudar um pouquinho esse olhar um pouquinho mais para aquilo e enfatizar, eu brinco, botar o holofote, né? Como tem esses holofotes aqui, botar o holofote um pouquinho para o que está dando certo. As coisas boas, imagina, eu só fazem 30 anos que eu trabalho na psicologia, né? Só 30. Então, eu já vi de tudo, né? E uma coisa que eu percebo muito é, quando a pessoa começa a olhar o que existe de bom no mundo, o que realmente está dando certo, e aprende a botar isso no dia a dia, acontecem transformações. E a música, ela é vibração, né? Uhum. E o que é vibração? A vibração é como se nós estivéssemos vivendo o tempo inteiro, vibrando o tempo conosco aqui, em todo lugar. E a música traz muito isso. Então, se puder utilizar para que tu possa voltar do momento de estresse, parar e escutar algo que te traga de volta, isso ajuda muito na ansiedade. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre quando se fala em ansiedade, que é o seguinte: a rede social, tu olha e ela nunca tem fim, né? Uhum, é verdade. Nunca tem fim. Tu tá olhando, ela nunca termina. Né? Só que a nossa mente ela é programada para início, meio e fim. E a gente não tem isso. Então, você precisa dar aquela parada para depois olhar outra hora. Então, tu para e tu fica com a sensação de que você não terminou algo. E isso vai gerando cada vez mais ansiedade.
Sim. Então tem que buscar algo para desacelerar. E a música é uma das coisas, né? Que pode ajudar. Vocês acham, e aí essa pergunta para todo mundo, e eu já vou entrar numa pauta muito específica a ti, Ana. Agora para todo mundo. Vocês acham que a música sendo vista por vocês, por todos nós, como ela é vista como uma ferramenta de cura e de restauração e de restauração da estabilidade emocional, da estabilidade mental, a música sendo vista como isso, como uma das artes talvez mais acessíveis do mundo, né? Vocês acham que a gente hoje tem desenvolvido, nós como seres humanos, artistas, nós temos desenvolvido músicas para isso? Eu acho que hoje está acessível a todo mundo músicas com esse intuito ou com essa capacidade de gerar quietude? Eu acho que acessível está, porque a gente entra. A questão é que tu precisa ter conhecimento para acessar aquele tipo de música, né? Então, assim, a gente pega o telefone, tem o YouTube, tem Spotify, mas se tu não tem a referência para procurar aquela música, tu acaba ouvindo o que toca na rádio, do que toca no TikTok, do que toca na rede social. Então, a gente teve o acesso está muito facilitado, e não só na música, mas na informação. A questão é que a gente não tem bagagem e repertório para aproveitar aquilo que está disponível, né? Então, acho que hoje em dia está faltando referência para os jovens, para as crianças, né? Do que ouvir, até mesmo para eles se conhecerem, porque eles escutam. Será que é porque eu gosto dessa música ou será que é porque é o que toca, né? Tanto que a gente, tenho certeza que a gente deve saber música que a gente nunca escutou, mas que bota pra tocar, a gente sabe cantar pelo menos aquele trecho, porque a gente é bombardeado o tempo todo de músicas, né? E tu rola ali no Instagram e é aquela música e toca de novo, então tu nunca parou pra ouvir a música como um todo, mas tu acaba, por essa imersão, tendo acesso a essas informações, né? Então, acho que acesso a gente tem. A questão, acho que falta repertório e bagagem para poder buscar as músicas que fazem sentido para o nosso dia a dia. E sempre vai ter também aquela questão da música da moda, o que toca na rede social mais, o que os meus pais escutam em casa, o que no bairro onde eu moro, o que se escuta, os lugares que eu frequento. Acho que tudo isso vai... Eu já passei tanto pela bandinha que meus pais escutavam, sertanejo, rock, pagode, então tudo vai depender, acho que do ambiente onde eu convivo. Acho que tudo na vida, na verdade, né, sempre do ambiente. Se for mais saudável, vai ter determinadas coisas. Então, acho que a música também entra nesse crivo, né, sempre vai ser do ambiente onde eu estou inserido. Tu falou em pais, né, é muito importante a gente como pai, né, e mãe, poder mostrar músicas saudáveis, porque a referência de tudo que vier do pai e da mãe é muito grande. Então, pode entrar nessa questão de música, né? Sim. Eu, enquanto professora de música, né, um dos papéis da educação musical também é aumentar essas referências das crianças, né? Lá na Matraca, que trabalha com crianças pequenas, no início, todo o repertório é baseado no cancioneiro folclórico brasileiro, porque hoje em dia cada vez se perde mais esse contato, né? Então as crianças estão ouvindo as músicas da modinha e muitas vezes esquecem de resgatar o brincar, que é de passado de geração em geração, né? O próprio conceito do cancioneiro folclórico é justamente isso, canções passadas de boca em boca, de geração em geração, que cada um canta, né? O Caicai Balão é aqui na minha mão, a Rua do Sabão, o que vem primeiro? Porque cada um canta de um jeito, e é isso que é o legal. E lá na Matraca a gente vai resgatando essa cultura, né, desde muito pequeno, para aumentar essa referência, porque a criança vai ter idade para cantar o que ela gosta, o que está na moda, mas a gente, enquanto educador, precisa ir dando essa referência, né, e mostrando as canções adequadas para a faixa etária, para o tempo, né, da criança. O que vocês acham? O que tu achou? Eu acho que vocês estão fazendo propaganda do meu livro aqui. Tá tudo combinado. Porque, primeiro, eu estudo sobre felicidade há mais de 8 anos e a música, ela impacta diretamente no nosso humor, no nosso estado de espírito e também no nosso comportamento. Então, isso é um dos convites que eu faço no meu livro, Music Flow. Cuidado com o que vocês ouvem. Né?
Muito cuidado, porque a música ela pode sim ser muito benéfica, positiva, mas ela pode ser prejudicial, pode ser tóxica, pode trazer prejuízos. Então é um alerta que eu trago aqui, porque não é só as mensagens das músicas, nas letras, mas tem toda a parte da frequência, da vibração, que é a da energia. A própria Andréa comentou, né, sobre isso. Então eu também trago um despertar no livro em relação a isso. E hoje nós estamos vivendo um momento de inteligência artificial, mas de liberdade, porque até há pouco tempo nós consumíamos o que a indústria musical, né, queria que a gente consumisse, as rádios e tudo mais. Hoje não, hoje eu posso fazer minha playlist, como a Ana Clara falou, seja no YouTube, no Spotify. Inclusive, hoje com a inteligência artificial, eu não preciso ser compositor, mas eu posso pedir para a inteligência compor uma música com as referências que eu vou dar e tá tudo bem. Então, essa é a importância. Porque muitas vezes eu observo, estava no shopping, e aí entrei numa loja de boticário, eu vou fazer um merchandising sem querer querendo aqui. A gente manda o boleto. E aí eu observei a música que estava tocando no ambiente daquela loja. Que era uma música, acho que não sei se era do shopping ou do gosto da vendedora, mas era um sertanejo com algumas mensagens que não combinavam com a loja, sabe? E aí eu fico pensando, nossa, será que ela escuta todo dia essa mensagem que inconscientemente vai gravando lá, e às vezes a mensagem nem sempre é positiva, né? Então, cuidado com o que vocês ouvem, escolham músicas boas. Mas será que não combinava? Ou para ti, Gabriel, não fazia sentido? Mas de forma intencional, a marca usava isso para acelerar o processo de vendas. Porque muitas marcas fazem isso hoje, né? Tudo é meio que pensado para que tu tenha um sentimento triste e compre aquele determinado perfume para te lembrar alguma coisa, algum sofrimento que tu teve. Existe muito esse estudo, né? É muito sensorial. Eu acho tão triste, assim, que a gente tenha pego uma arte, essa ou qualquer outra arte, e a gente sabe que também acontece em outras, mas estamos falando da música, e a gente passa a usar ela como uma ferramenta de persuasão, né? Então, poderosíssima, cara, poderosíssima. A gente falava aqui, a Andréa falava sobre as questões de ansiedade, e aí eu estava lembrando, André, que certa vez eu fiz um curso de música, e sabe que até a melodia, e aí tu pode me ajudar muito, trabalha com isso, né, muito mais, talvez de uma forma muito mais latente do que todos nós. A melodia, enquanto ela tem o poder de te acalmar, mas ela tem o poder de te deixar tenso. E quando a música ela termina sem um fim, ela não te gera tranquilidade, que eu acho e acredito que é o principal objetivo de qualquer arte, é te tranquilizar. Deveria ser te tranquilizar. Energizar em alguns momentos, mas no final das contas ela precisa te trazer um alento, né? E aí a gente está falando de uma música que foi feita para tensionar e não para acalmar. Assim como a gente está falando de uma música que intencionalmente é feita para provocar ou para estimular e persuadir. A gente não perde a essência quando a gente toma ou assume essa postura como músicos, como artistas. Não se foi daí a essência? Bem provável, né? Bem provável, porque o que acontece? Tudo é o mercado, né? A gente vai entrar na questão do mercado. O que vende? Por que o sertanejo faz tanto sucesso? Eu gosto, não tenho nada contra. Mas por que ele faz tanto sucesso? Porque ele fala das dores. E eu preciso ouvir as dores num outro lugar, que é mais fácil do que eu olhar pessoalmente para a minha dor, né? Então eu escuto aquela música. Se era perto dos dias dos namorados, estava perfeito. Porque daí, se eu não tenho namorado, né, eu vou comprar para ver se alivia um pouco, né? Sim. Agora, se eu tenho, daí já vou lembrar, então pode ser que teria um propósito. Mas eu entendo que o Boticário deveria tocar uma clássica, né? Algo suave,
um piano para poder, né? Mas eles também acredito que não seja bem o público do Boticário, né? Realmente é uma música mais popular para que chame um público, né? Mas usar a música de maneira inteligente, eu trago no meu livro exemplos de 2 pesquisas de comportamento, que é justamente isso. Numa, eles colocaram uma música mais lenta e a outra uma música mais rápida, daí era supermercado, e o que eles identificaram? Que as músicas mais lentas faziam o pessoal ficar mais tempo no supermercado e eles compravam mais, aumentava o ticket de compra, né? E a outra pesquisa era com vinhos. E aí então, que vendia vinhos, eles colocaram um dia músicas com fundo alemã, e aí naquele dia se vendeu mais vinhos alemãs, com marcas alemãs, e no outro dia era franceses e venderam mais vinhos franceses. E na pesquisa, somente um respondeu que foi por conta da música. Os outros nem se deram conta que a música de fundo é inconsciente. Então, tu usar a música de maneira inteligente, claro, para comprar, para consumir, pode usá-la como uma ferramenta, né, um instrumento. E aí, voltando à tua pergunta, a música, tu tem essa liberdade poética também, acho que a gente não pode tirar, né, do artista, do músico. Tem músicos que usam a música para fazer reflexões, alguns protestam, então eles podem usar a música para essa liberdade da arte, de expressão. E aí, comercialmente, muitos usam comercialmente, e a legal, que eu trago isso nos meus livros, que a música vai além da música. A música vai além da parte comercial. Essa parte, a Andréa pode compartilhar que ela viveu isso, né? A música, ela também, a gente tem um termo chamado ancoragem, né? Que uma das músicas que a gente criou, que falava da energia das cores e tem uma mensagem bonita, ela foi usada num projeto para jovens de risco, onde ela foi tema, né, daquele projeto, e para mim me marcou muito porque eu recebi da Andréa no WhatsApp vendo aqueles jovens a 500 quilômetros daqui cantando a música que talvez tenha uma mensagem ali que vai poder talvez fazer eles pensar em seguir um outro caminho, né? Então, assim, às vezes a gente pensa só no fazer sucessos, ter fama, tocar na rádio, fazer shows grandes, mas a música vai muito além, assim, com surpresas, com celebração, com projetos. Complementando, né, a música, a linguagem musical, ela é tão antiga quanto a própria humanidade, né? E eu, como fonoaudióloga, quando um bebê começa a fazer as suas primeiras experimentações vocais, ele tá falando ou ele tá cantando? Esse contorno melódico da fala, porque o bebê desde a gestação ele está imerso no mundo sonoro, é um dos primeiros sentidos que é desenvolvido. Então, quando ele escuta os passos da mãe, ele está num ritmo, as batidas do coração, o próprio sistema circulatório, digestivo da mãe, esse bebê já está imerso. E é por isso que a música conecta tanto com o bebê. Não tem um bebê que não toque uma música e não pare, ou comece a balançar o corpo. Por quê? Porque é natural, a música é uma linguagem humana de expressão, né? E hoje a gente fala dessas músicas mais comerciais, mas desde o início da história que se tem registro, a música é para velar os mortos, a música é para celebrações, nos rituais, né? Em todos os rituais da nossa vida tem música, né? E tem tipos específicos de música, canções de trabalho, né? Os próprios escravos, quando precisavam aguentar jornadas extensas de trabalho, usavam a música como incentivo para aquele trabalho repetitivo. Então, quando a gente começa a se dar conta, né, desse poder e do quanto a música é intrínseco à nossa história, da própria humanidade, a gente vai vendo o quanto isso vai fazendo sentido, né? De por que a música gera tudo isso no ser humano, né? Porque é algo que acontece junto nesse desenvolvimento. E quando eu falo também para as famílias, né, não tem como separar o desenvolvimento infantil da criança sem separar o desenvolvimento infantil do desenvolvimento musical. São desenvolvimentos que vão acontecendo juntos, né? Então, desde o início, essa criança ela já está inserida nesse universo sonoro, já está escutando a voz da mãe. Então, tem pesquisas que mostram que logo que o bebê nasce, ele prefere a voz da mãe. E a mãe, o que ela faz para se comunicar com o bebê? Ela agudiza a sua voz e ela fala: ai, nenê, ai, que lindo. E isso já é um contorno melódico que se assemelha muito às canções de ninar. Então, naturalmente, sem a gente saber, a gente ajusta a nossa comunicação para acessar o bebê. Então, tudo isso é a musicalidade humana, né? A questão é que eu acho que a gente
vai se distanciando conforme vai crescendo dessa musicalidade. Então, porque música é só para quem nasceu com dom, música é só para quem tem, foi escolhido, tem facilidade, e a gente vai se distanciando daquilo que é natural, daquilo que já nasce com a gente, né? E uma pergunta para ti, né, como profissional. Se fala muito que a criança, ela gosta, né, dos seus 7, 8 anos, que ela já tem um gosto pelas batidas, não pela letra da música. Se fala muito que tem crianças que preferem até um sertanejo, um pagode ou até mesmo um funk pela batida, pelo tipo da batida. Sim. Essa parte da letra, isso vai acontecer muito mais tarde, porque também passa por um processamento de linguagem, né? Porque muitas vezes a gente ouve uma música e nem sabe o que aquela letra tá falando, né? Isso. A gente vai pela melodia, pela harmonia, pelo ritmo, e tem algumas pesquisas que mostram que os bebês na gestação já têm suas preferências. Eles têm tanto memória quanto as suas preferências, então botaram a música na barriga da mãe e observaram o comportamento, e botaram diversas músicas. E aí observaram se o bebê se agitava, ou se ele se encolhia, ou se ele se acalmava. E depois repetiram esse experimento depois que o bebê nascia. E eles observaram que o bebê tendia a repetir os mesmos comportamentos. Então alguns preferiam músicas mais agitadas, e aí eles se acalmavam. Outros se agitavam realmente. Outros, né, ficavam lá sugando, fazendo movimento de sucção, outros se aninhavam, dependendo da música, né, e tudo isso tem muito a ver também com a bagagem com que essa mãe escuta durante a gestação, né, porque como esse bebê já escuta, já vai guardando essas memórias, então às vezes a mãe canta depois que nasce e o bebê se acalma, né, então tudo isso é das preferências que o bebê vai desenvolvendo e aquilo que tu falou no início, né, do meio em que essa criança está inserida. Exatamente. Daqui a pouco os bebês realmente vão sair falando já, porque é só isso que falta, né? Exatamente. Eu acho que isso, Ana, está fluida, né? Desenvolvendo essa linha de raciocínio. Tu acha que isso impacta na formação, e aí vocês duas podem me ajudar, na formação emocional ou psíquica desse bebê? Ele pode... Se a mãe, por exemplo, não observar o que ela escuta e ela escutar, ou se dedicar a escutar músicas muito intensas, ritmicamente falando, né? Tu acha que isso pode ocasionar que a criança nasça com alguma síndrome no sentido de ansiosa, enfim, psiquicamente pode interferir? Eu vou falar, né? Depois eu jogo pra ti. Mas o estado da mãe interfere no bebê, né? Se é uma mãe mais ansiosa, isso vai passar pro bebê. A questão é que o tipo de música que a mãe gosta e se acalma vai mudar o espírito dela, né? Então, assim, tem pessoas que se acalmam com rock, tem pessoas que gostam, por exemplo, eu não consigo trabalhar com música nas orelhas, né? Pra mim tem que ser silêncio. Tem gente que se organiza muito mais, se concentra muito mais com música. Então, acho que vai também muito do gosto e da maneira como aquela pessoa se relaciona com aquela música, e esse bebê vai tendo, por estar inserido nesse ambiente, ele vai, né, percebendo isso. Mas aí... jogo para ti a questão da... Diga para nós, somos todos curiosos, queremos saber. A gente tem que entender que a gestação, ela é a matriz da pessoa, né? É ali que vai começar a ser desenhada a historinha dessa pessoa. Então, com certeza, tudo que essa mãe sentir, que essa mãe falar, que essa mãe ouvir, vai ser registrado no bebê. Mesmo que não esteja tudo formadinho ainda, tudo, mas existe ali o início de toda essa formação. Então, a gente observa muito, eu já atendi muitos casos de filhos adotivos, né, e eles trazem algo que não tem nada naquele pai e naquela mãe, mesmo que seja desde bebê, que tem sido adotado o bebê, que não tem nada a ver com aquele casal que adotou, veio da onde aquilo, né? Então ali está mais do que comprovado, por isso é tão importante os 9 meses, né? A forma que a mulher... Mas doutora, nada que com o tempo, na família, não se... Tem uma coisa que eu sempre digo assim, ó, senão a gente ficava louca como mãe, né? Porque daí tudo vai traumatizar, tudo vai... Nada é inconsertável, assim, né? Absoluto. Eu digo porque a minha família, ela é constituída através da adoção, os meus 3 filhos são adotivos.
quando eles chegaram em casa 10 anos atrás, só se escutava funk, né, e etc. E nós, em casa, sempre fomos muito ecléticos, tanto em rock, música mais calma, assim, e hoje algo que eles não escutam. Né, eles acabaram, dentro desses 10 anos, adquirindo a nossa playlist, digamos assim, e sendo super ecléticos, mas funk é algo que eles escutam se vão para uma festa, alguma coisa, que é um ambiente para dançar e ali curtir e tal, tudo certo, mas é algo que em casa eles não têm acesso. A música. Não que não tenham acesso, desculpa, mas não tem o costume, né, de ficar escutando. A música, com certeza, tem como ir mudando, e de acordo com o que vai se desenvolvendo, com experiências, convivendo com amigos, vai mudando. Tem coisas mais profundas que daí é mais difícil, né? Sim. Que nada que uma terapia não resolva. Exatamente. Né? Mas música, com certeza, o meio é muito forte nisso, né? O meio tem uma força muito grande. A gente vai para um rápido comercial, um breakzinho, bem rapidinho, de 2 ou 3 minutos, e a gente já volta. Fique por aí. É preciso ganhar tempo para o que importa. Viajar mais, aprender mais, se abrir para o novo e continuar criando caminhos. A Gerontofer é o lugar perfeito para gerar produtos inovadores e serviços que vão ao encontro de um segmento que quer consumir melhor, viver melhor, ter opção, voz e autonomia. O futuro chegou. Gerontofer. Negócios e tendências na economia prateada. De 9 a 11 de setembro de 2026. No Serra Park, em Gramado. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Voltamos. A gente estava falando, continuamos, na verdade, conversando e falando sobre coisas muito legais. Nosso primeiro bloco a gente falou sobre música, sobre o poder da música, sobre o poder da arte de forma muito mais ampla, né, na vida de qualquer ser humano, o poder que ele tem para mudar, para transformar, para reestruturar, para estabelecer, para acalmar.
ou para energizar. E a gente segue falando nesse bloco sobre transformação, sobre desenvolvimento, sobre capacitação, sobre apropriação. Essa é a palavra? Do poder feminino? Será que a gente pode falar assim? Pode ser. Propósito. Propósito de vida? É um propósito. A gente estava conversando nos bastidores, eu vou fazer uma fofoca aqui para você que está assistindo. A gente estava falando nos bastidores sobre isso, sobre o empoderamento feminino, e aí me corrijam se eu estiver errado, sobre o empoderamento. Tá no lugar errado para falar. Sobre o empoderamento feminino, talvez ter assumido um viés de repulsa e não de atração por aquilo que pode fazer bem a ela. É isso? Pode ser assim? Pode ser. Vamos tentar. Então fala para nós, né? Reorganizar. Refaça a minha fala, por favor. Se eu começar a falar nesse assunto, a gente vai ficar aqui por muito tempo. A gente sabe que a força da cultura é muito grande e o quanto a cultura escondeu as mulheres embaixo de um tapete, né? E deixou muito tempo lá, sem elas poderem mostrar a força. Eu brinco hoje que a gente está caminhando devagarinho e tentando buscar o nosso espaço. Então, nessa busca, a mulher foi lutando por aquilo que ela precisa fazer para estar viva, aquilo que ela precisa fazer para conquistar um espaço, que a gente sabe que ainda, em comparação com o homem, ainda tem uma diferença muito grande, né? Mas em relação ao amor, ao relacionamento afetivo, isso se perdeu um pouco, porque eu vejo constantemente na clínica mulheres prontas para se separarem. E muitas vezes eu fui taxada da psicóloga que separa casais. É que as mulheres já chegam prontas para sair de uma relação de dependência emocional, uma relação tóxica, uma relação que está matando elas por dentro, né? E aí eu só ajudo elas a sair disso. Só que não é só sair, né? A gente pode encontrar um amor. E isso é uma coisa que eu falo como propósito, que a gente estava conversando antes. Eu até uso uma frase que eu gosto muito, que é: se não tiver amor, não se demore lá. Então, o que está acontecendo? A mulher tem se demorado muito ali, onde não tem mais amor. Por que ela acha que ela tem se demorado? Ela demora devido à dependência emocional. Mas também a mulher demora, na minha humilde opinião, uma pessoa que ficou 23 anos casada e se separou recentemente, a gente acaba demorando porque acha que aquilo é o comum, o normal e o extraordinário. A gente se acostuma com aquele pouco, achando que tá arrasando, abalando Bangu, que nem a gente diz, né? E quando a gente realmente sente que a gente pode sair e que existe vida, existe um outro lugar tão bom quanto, né, tão maravilhoso, aí a gente é taxado realmente da mulher que só fala sobre separação e quer separar os outros, né? É que daí tem uma coisa importante que tu trouxe, que é assim, nós somos criadas, a geração dela eu acho que não mais, mas a nossa, acredito, com o príncipe encantado, que vem de cavalo branco nos buscar, para salvar. Exato. Ou seja, o homem vai me salvar. Né? E muitas mulheres da minha geração, principalmente, para sair de casa, sair da casa dos pais, a solução era casar. Era casamento. Né? De relações na família muito difíceis, que isso existia antigamente. Mas então, o que a gente constrói? Que a gente vai ter um príncipe. Então, a gente já vê aquele príncipe na cabeça. E aí, adoro a Marília Mendonça, me apaixonei por aquilo que eu inventei de você. Exato. Então, a gente inventa o príncipe. E aí a gente quer... Olha, ele rindo, ó. Olha. Não. E eles querem transformar. E a gente quer transformar. Não, mas eu não tô... É bom que se registre. Não. É bom que se registre. Deixa registrado. Fique registrado nos anais da história da Vale TV, do programa. Não tô rindo da sua fala, tô rindo que não, mas é que a música voltou, né? Voltou. Tipo assim. A poesia, a arte, a vida mas o que eu quero dizer? É que eu quero dizer que a mulher quer mudar o homem que ela casou e ele não sabia que ele era para ele virar aquele príncipe que ela queria. E ela fica insistindo, mas então não se separa. Porque antigamente era aquela coisa, né? Realmente, é um príncipe cantado os filmes. Se a gente for olhar os filmes, né? Antigos, era o príncipe, as novelas. Sempre vai ter um amor perfeito. E a vida da mulher muda com a chegada dele, né? E não necessariamente, né?
pode ser construída junto com ele, é isso que eu digo. Tu pode encontrar um amor e construir com ele. Só que o que acontece? Eu permaneço casada por quê? Porque eu vou fazer ele virar aquele cara que eu quero. Porque eu já casei, já tô com ele aqui, então deixa eu aproveitar. Então isso muitas vezes. Só que daí a criação de que a gente tem que aceitar, porque a mulher tem que aceitar o que o homem diz, vai criando essa dependência. E uma coisa que a gente chama dependência emocional invertida é quando a mulher quer transformar o cara. Então eu fico porque eu vou fazer ele mudar. Não, mas ele fala, não, é porque ele estava nervoso. Não, mas ele não é assim. Ele não é assim, depois ele fica bem. E aí eu vou insistindo. E só que ela não percebe o quanto ela vai se desgastando. E o quanto isso vai matando a gente por dentro, né? E aí quando a gente chega lá no fim, a gente acaba sendo ruim, porque daí a gente se separou, porque daí, né, vem todo outro... Mas no meu caso, assim, a separação nunca foi uma, entre aspas, uma pauta, porque os meus pais nunca se separaram. Eles dormiam em quartos separados, não conversavam, não tinha diálogo, cada um fazia o que queria, mas eles não se separaram. Os meus avós não se separaram. Né? Então vem toda aquela situação assim, mas mesmo ele sendo ruim para mim, ele estava aqui em casa, a gente, né, tava junto, né? Era só a presença física realmente. E a vida realmente é muito mais do que isso, né? Muito mais que estar somente ali. É a conversa, é o diálogo, é o amor, né? Mas sim, é que a mulher precisa que ele fique ali, né? Eu tenho que dizer que eu tenho um marido, nem que ele fique ali no outro quarto. É um enfeite, mas né? É para dizer que tem, né? E por que ela não pode também ser ela sozinha, né? Exato. Tem vida após isso. E por que ela não pode encontrar um companheiro? É isso que eu falo, né? Desmistificar essa ideia, então, de que o homem não quero mais, né? Aquela... Doutora, temos que conversar. Né? Não, tem como encontrar alguém. Isso é bem interessante. É que agora a gente entra na vida pessoal de cada um, né? Mas eu tô adorando. Eu e o Gabriel, a gente tá adorando, né, Gabriel? Então, só olhando, o Gabriel de vez em quando dá uma olhadinha, olha pra TV, dá uma olhadinha de novo, olha pra TV, e eu fico só aqui no ping-pong. Podem continuar, fiquem à vontade. Eu tô vivendo um momento muito especial da minha vida, porque eu vou casar agora, final do ano. Então, a separada é que vai casar, tamo ótimo. E eu já tive alguns outros relacionamentos, né, mas um dos pré-requisitos que eu disse pro meu próximo relacionamento era terapia, né, porque eu fazia terapia, eu disse, eu preciso de um companheiro terapeutizado. Porque amor, eu acho que amor é decisão, né, da gente estar junto, da gente querer fazer pelo outro e com o outro. Só que eu não posso entrar nessa sozinha, né, eu preciso que o outro também tenha esse pensamento junto comigo. E é por isso que eu digo que eu tô vivendo um momento especial, porque eu acho que eu encontrei esse parceiro que tu falaste, né, que tem como. Mas, e até a gente estava falando nos bastidores, pra gente poder se permitir encontrar esse relacionamento, a gente tem que se amar primeiro, né, de saber o nosso valor, de saber os nossos limites, do nosso inegociável, né, do que faz parte dos valores. Então, isso foi uma das coisas que eu e o Rafael, a gente conversou desde o início, né, dos nossos valores, do que cada um acreditava, a gente investiu tempo no início do relacionamento para falar de coisas que incomodavam, que eu acho que isso é um grande diferencial, que é bem aquilo que tu fala, né, que a gente idealiza uma pessoa e quer fazer ela caber naquela idealização que a gente criou, mas muitas vezes não é o que a pessoa dá conta de fazer, né, então te ouvindo, assim, eu vejo, né, o quanto está sendo especial isso para mim, porque eu acho que eu encontrei essa pessoa que a gente consegue construir juntos, claro que temos as nossas diferenças, isso, né, mas de decidir, né, de que casamento e o amor é uma decisão, de que a gente está junto para fazer dar certo, que eu vou fazer o meu melhor, mas que ele também vai fazer o melhor dele e que tem as suas renúncias, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas que é uma parceria, né? Algo de uma via de mão dupla, eu acredito. Mas como a gente comentou antes nos bastidores, né? Se eu, Meg, não me amar primeiro, não resolver que eu posso ser feliz sozinha, que tá tudo certo, né? Porque logo que eu me separei, eu entrei numa dia assim, eu não sou ninguém sozinha. Eu preciso achar alguém. E aonde eu vou achar? Porque eu só ia no mercado, só ia buscar os filhos na escola, não fazia nada, eu ia pro trabalho. Aonde eu vou achar alguém? Daqui a pouco, aí na terapia, eu comecei a dizer, não, mas espera aí, gente. Eu posso ficar sozinha, tá tudo certo. Não existe a dependência de ter um homem do lado. Apesar que foram 23 anos, né, com a mesma pessoa, né, por muitas vezes ele tomava decisão sozinha, porque eu não tinha boca pra nada,
não tinha aquele amor próprio para decidir algo por mim. Eu quero fazer um curso, eu vou fazer um curso porque eu quero trocar de emprego, eu vou porque eu quero, né? Eu vou me sentir melhor dessa forma. Então, acho que a partir do momento que a gente tem um amor próprio de que tá tudo certo, se eu ficar sozinha, beleza, mas se eu achar alguém muito especial que vai realmente conduzir, né, de uma forma legal, também tá tudo certo. Não, mas não necessariamente que tenha que ter alguém... Eu vi uma frase que faz muito sentido, assim, não me diminuir para caber. Não diminuir quem eu sou para caber na expectativa do outro, na idealização do outro, porque isso também acontece também, né? Não é só a mulher que idealiza, o homem também. E isso é uma das coisas que sempre me norteou, né? Que é aquela coisa que bate com os meus valores. Isso faz parte do que eu sou, do que eu acredito. Eu vou me diminuir para caber naquela relação, né? Para manter algo que não faz sentido para mim, né? Então, essa frase homens se defendam desta pauta. Mas não é, eu acho que não é nem defender, né? Acho que não é uma guerra. É aprender também a se relacionar, né? Separada, vai casar e casada, né? Viver com aquela outra pessoa apesar de, sabe? Não é perfeito. É que eu costumo dizer, Andréia, que nós homens, fomos criados para guerrear, né? Isso. A gente foi criado para executar ordens e guerrear. Então, assim, se a gente olhar na história da humanidade, quem se sobressaiu e se deu o direito de pensar, de raciocinar, de fazer outra coisa que não guerrear, que não competir, se destacou a ponto de entrar para os livros de história e se tornar referência para a humanidade. Então, assim, a gente carrega o legado de termos sido formados, criados para guerrear e competir e combater, né? E sermos talvez o príncipe encantado que chega e resolve a parada toda. Então, assim, talvez os conflitos estão justamente aí, numa era onde as mulheres encontraram ou estão buscando cada vez mais encontrar o seu valor e a riqueza de capacidades que ela carrega por si só, lembrando que a mulher talvez só ela tem a capacidade de formatar ou engessar na sua rotina 3 ou 4 turnos, 3 ou 4 gavetas, como muitos psicólogos dizem, né? O homem não, o homem faz uma coisa de cada vez, enfim, mas não é sobre isso. A questão é que eu acho que está todo mundo aprendendo, e aí nós homens entendendo que, cara, tem coisas que a gente não pode mais fazer, tem coisas que já não cabe mais, ou a gente aprende a raciocinar, a ter empatia, a ser bons ouvintes e não só a pessoa que fala, e aí a coisa começa a tomar um equilíbrio, tornar tudo meio, assim, razoável para todo mundo, né? Sim. Porque as dores do ser humano, quase que todas são as mesmas, né? Então a gente sofre, as pressões são as mesmas, os embates quase que são os mesmos. A gente tem que aprender a equalizar essa conta para que todo mundo fique bem e ninguém seja suprimido, ninguém seja oprimido de forma alguma. Nem as mulheres, principalmente as mulheres, mas os homens também não, porque aí eu falava, fiz a abertura aqui, falando sobre o viés do empoderamento, aí a gente pode trazer essa dor, que não precisamos mais dos homens. Então tirem os homens do mundo, excluam os homens do mundo. E aí eu acho que é o extremo errado, total, porque são as falhas do machismo agora aplicadas no feminismo. Então eu acho que é o equilíbrio disso. Não é o caminho do meio. O caminho do meio, não é nem o extremo nem o outro. E acho que vai muito daí a gente se conhecer e saber o que a gente quer, né? Porque nem o extremo de eu sou suficientemente sozinha, porque acho que ninguém vive sozinho, né? A gente vive em comunidade. Exatamente. Mas também não o extremo machismo, que não cabe mais em pauta hoje, né? Mas a mulher também está indo por um viés de que é isso mesmo que a doutora estava falando, de poder ser feliz ao lado de um homem ou poder ser feliz, né, num casamento, num relacionamento. Mas hoje é que as pautas são muito extremistas, né, sempre.
Ou é desse jeito, ou é desse jeito. Não existe um meio termo, Eu ia falar porque tem essa coisa assim de, eu sou mulher, eu me basto, eu não preciso de homem nenhum. E às vezes é uma vida muito solitária, né? Uma vida vazia, assim, por esse empoderamento, né? De, eu não preciso de ninguém. E dolorida, né? E dolorida, exatamente. Porque é uma bandeira que se a gente começa a carregar, tu vai ter que sustentar por um bom tempo, não é? Não precisa, não né? tem Se tem a possibilidade de compartilhar a vida com alguém, por que não? Né? Eu acredito muito no poder da sociedade, do ser humano social, do ser humano comunitário. E eu acredito que essa é a solução para todas as nossas dores, como humanidade. Andréia, fala desse momento que tu entra agora numa competição, que é o The Best Speaker Brasil. Como é que tu descobriu isso? Como é que te descobriram? Faz a tua propaganda agora. Tá. Todo mundo está nos assistindo. A palestra... Presta atenção. O Rodrigo está lá na técnica. Rodrigo, coloca a câmera aqui na Andréia, porque ela vai fazer um apelo agora. De voto? De voto. É um reality chamado The Best Speaker Brasil. É um reality para palestrantes, onde esse palestrante vai mostrar a sua voz e o seu propósito. E eu tenho muita vontade, sempre tive muita vontade de poder mostrar uma amplitude maior qual que é o meu propósito. De ajudar a mulher a poder encontrar suas forças, para poder viver o amor que ela merece, tanto sozinha quanto acompanhada. E para isso eu preciso de voto. Então no meu Instagram, @AndreaReisPsicologia, tem o link lá para votar, me ajudar a entrar na seletiva, para depois chegar até a final e participar do reality. Vamos lá, a gente vai estar torcendo para a Andréia. E votando na Andréia, por favor, vote na Andréia. Se você não conhece nenhum outro que é mais próximo, que tem a sua atenção, aqui, vota na Andréia. Tenho certeza que vai ser muito bom. Gente, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, 56 minutos de programa. Esticou, né? Puxamos pautas aqui, quase saímos do programa, tivemos que deixar aqui o Gabriel. Mas eu quero agradecer muito vocês pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês de virem até aqui e participar e entregarem aquilo, o precioso que vocês tinham para entregar, que é aqui, o testemunho de vida que vocês trazem, né, carregam junto das jornadas da vida, né? Então foi tão legal esse programa, estava muito apreensivo em relação a conseguir conectar todo mundo, acho que foi muito bom, mas eu queria deixar um ponto final, usando agora, parafraseando o Rodrigo Steffen, um ponto final de cada um de vocês. Vamos começar com o Gabriel. Fala, Gabriel. Eu queria só contribuir que um dos dias mais felizes da minha vida foi no meu casamento. Eu escrevi uma música sobre isso, tá no livro registrado. Tem música sobre o auto-amor, tem música sobre auto-perdão, então é um livro que vai mexer através da música, então mais uma propaganda aqui do Eternizar. Tá na Amazon, Mercado Livre, nas minhas redes sociais, está disponível, vai ter o audiolivro dele também. Assim lançamento como sexta-feira, toda a música, junto com o Music Flow, que tem na versão em inglês também, porque já foi além Brasil, então estou muito feliz por isso também. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de ter esse bate-papo gostoso aí com todo mundo, aprendi bastante também. A música também ajuda na parte do aprendizado, quem nunca decorou uma regra, uma forma através de uma musiquinha, né? Então eu tenho esse olhar para o lado positivo, né? Usar a música para se beneficiar quanto ela pode nos ajudar. Andréia. Eu vou repetir a frase que eu disse antes, né? Vale para a tua vida tanto como mulher ou homem, seja quem você for, né? Se não tiver amor, não se demore lá. E se tu acredita nisso também, me ajuda a mostrar isso para o Brasil. Como é que a pessoa vota? Vota no link que tem lá no meu Instagram, @AndreaReisPsicologia. Obrigada, foi muito bom estar aqui junto com vocês. Ana. Quero agradecer o convite, e é sempre um prazer falar, e eu gosto muito de falar de música, de desenvolvimento humano, desenvolvimento de linguagem. Então, se tu também tem interesse, pode seguir a gente no Instagram, Matraca Música, Matracolá Brinquedos Educativos também, que é um braço da Matraca, pensando nesse brincar, né, resgatando esse brincar que a gente tem perdido hoje em dia. Então,
sempre pensando nessas infâncias, nessa pluralidade, nesse desenvolvimento de resgatar o simples, né, dessas relações que a gente precisa, essas conexões humanas. Então, se tu também gosta desses assuntos, nos acompanha por lá, e agradecer por ter sido muito bem recebida aqui nessa bancada. Meg. Pois então, gente, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, da Vale TV, de estar aqui, cada vez mais próxima à emissora. Acho que a gente vai se ver muito por aqui ainda. E muito obrigada. Quem quiser me seguir, Meg Schmitz, lá vai encontrar uma loucura de um dia a dia de uma mulher que aos 43 anos, né, optou por se amar em primeiro lugar e que está sendo muito feliz nessa nova jornada. Muito obrigada. E a gente fica por aqui hoje, quinta-feira, se aproximando aí o final de semana. Aproveite as pessoas que você ama, cuide-se principalmente mental, cuide do seu mental, do seu emocional, seu físico também, lógico, não vai se quebrar, mas enfim. Espero que você tenha aproveitado ou consiga aproveitar algo daquilo que foi dito aqui pelos nossos convidados. Esse conteúdo ele fica no YouTube, então a gente acaba de eternizar um conteúdo que é importantíssimo para muita gente. Então talvez não serviu para você, encaminhe esse conteúdo, envie para alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse programa, para que chegue nas pessoas que de fato precisem ouvir e consigam tirar o máximo proveito possível daqui. Continue acompanhando a Vale TV, canal 14 da NET, nosso YouTube Vale TV Play, no nosso Instagram, no nosso Facebook, TikTok, em todos os canais, qualquer canal que você clicar lá, Vale TV Play, que tiver uma referência nossa, vão existir lá conteúdos que foram gerados, criados para fazer a tua vida melhor, que seja no seu âmbito profissional, pessoal, emocional, enfim. A gente quer colaborar com você e queremos colaborar de todas as formas possíveis. Beijo no coração, até mais.